E nós estamos aqui para cultuar, para invocar, para engrandecer, para enaltecer o nome de Jesus, justo, eterno, Salvador, único Senhor, o nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco. Então Deus enviou seu Filho ao mundo para estar conosco. Ele está conosco nesta noite, aleluia, e Ele também quer te salvar, aleluia, salvar você da opressão, salvar você do vício, salvar você dos caminhos que não agradam a Deus. Parece ser direito o caminho, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser direito, mas é caminho de morte. Irmãos, sabemos que a morte e a vida está na mão do Senhor, mas existe o tempo do homem e o tempo de Deus, aleluia. E Deus, Ele não tem, irmão, Ele não tem orgulho, Deus não tem propósito de matar e destruir ninguém. O propósito de Deus para com o homem é que todos sejam salvos e alcançados pela graça de Jesus. Agora, a salvação, ela foi dada, mas tem que ser, irmãos, aleluia, adquirida. E quanto é o preço da salvação, pastor? Muito alto. Dinheiro nenhum aqui na terra pode pagar o preço da salvação, mas ela foi dada para mim e para você de uma forma de graça. Mas quem pagou o preço foi muito alto. Jesus Cristo, Ele pagou esse preço. Meus irmãos, antes de Jesus ele partir para com o Pai, ele já estava já sentindo que o seu tempo estava chegando. Ali na casa, ali, ele estava com os seus discípulos todos ali, e ao terminar a ceia, louvado seja o nome do Senhor, como fala no versículo 2, e acabando a ceia, tendo já o diabo posto, observe, irmão, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Observe, Judas nesse momento ele estava participando do momento solene, estava cercando a mesa do Senhor. Mas a palavra diz no versículo 2 que o diabo já tinha posto no coração de Judas para que o traísse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele colocou no coração de Judas para que o traísse. Aleluia. Irmãos, quando Jesus ele veio neste mundo, irmãos, ele veio, irmãos, para salvação. Os judeus estavam passando por um momento difícil, porque quem ali poderava ali sobre os judeus era o Império Romano. E ali o Império Romano, Herodes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor na Judéia, ali respondido pela Judéia, e diz que ele ali a trabalho do Império Romano, louvado seja o nome do Senhor, que estava ali cercado, sitiou ali a toda a Judéia ali, louvado seja o nome do Senhor, e a opressão era muito grande, a perseguição era muito grande contra os cristãos, mas que Jesus ele veio, irmãos, para os seus e os seus não receberam, e ali ele começou a, irmãos, separar 12 discípulos para que o seguisse. Irmãos, Jesus ele não separou de maneira aleatória, não, foi de maneira
Diz que quando viu Pedro com seu irmão André lavando as redes, louvado seja o nome do Senhor, Jesus passa e segue-me, e diz que os dois imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Jesus no pouco além, quando ele passa, ele vê Tiago e João com seu pai Zebedeu ajeitando o barco ali. Jesus passa, segue-me, e ele imediatamente deixou o pai, deixou a profissão para seguir a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que lá na frente também Judas foi separado, irmão, para ser discípulo de Jesus, para depois ser apóstolo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha plano na vida de Judas Iscariote, irmão. Deus tem plano na vida de todo o ser humano. Aleluia. Mas a semente que o inimigo ele colocou no coração de Judas foi para o trair. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não creio em predestinação, irmão, que uns foi feito para a salvação, outro para a condenação eterna. Não, estamos falando de um Deus justo, um Deus que é longânimo, mas é um Deus também que ele dá um livre-arbítrio ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que já conhece o que ia acontecer no passado, quando falou para Abraão que aquele povo ia ser preso ali, cercado por 400 anos ali, porque ia voltar e esquecer do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não estamos sentindo um Deus que está vivo, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que anda, não um Deus que está parado, um Deus estático. Não, irmão, não. Servimos ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que no Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Ou seja, glória e honra ao nome do Senhor, não a nós, mas a ti, Senhor, da glória. Versículo 2: porque que dirão as nações, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Ele está no céu e faz tudo que lhe apraz. Judas veio, irmãos, foi separado para ser apóstolo de Jesus futuramente, mas ali a semente do diabo entrou no seu coração e ali, irmãos, ele o entregou para ser entregue aos saduceus, né, irmãos? Ali a corte ali era feita pelos saduceus. Louvado seja o nome do Senhor, o sacerdote ali para ser traído. Versículo 3: mas o nosso Deus faz tudo o que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torna-se semelhante a eles os que o fazem e a todos que neles confiam. Meus irmãos, Israel passou uma trajetória muito grande. Israel começou a servir a outros deuses, aos deuses dos filisteus, aos deuses dos cananeus, que parecia, né, irmãos? Tinha olhos, tinha pés, mas não falava. E quando Israel começou a dar as costas para o Senhor, louvado seja
seja o nome do Senhor. O Senhor o deixou, o Senhor os vendeu, o Senhor o entregou na mão dos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Meus irmãos, glória a Deus. Judas, glória a Deus. Judas, ele, versículo 2: e acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou-se as vestes, tirou as vestes, tomando uma toalha, e cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com toalha, e como estava cingido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus irmãos, a gente observa que Deus, Ele, na sua misericórdia, Ele, usando o seu próprio Filho, com a segunda pessoa da Trindade, começa, depois de terminar a ceia, Jesus vai dar uma lição de humildade. O Senhor sai da mesa para agora colocar no lugar de servo, lavando os pés dos discípulos de Jesus. Lavando os pés, eu não vou dizer apóstolo, porque o Judas não chegou a tornar apóstolo. Dos discípulos de Jesus que estão na frente, 11 deles iam se tornar apóstolos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê que Jesus, irmão, lavou os pés de cada um, inclusive no pé de Judas Iscariote, aquele que havia de trair o Senhor, aquele que iria vender Jesus por algumas moedas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Irmãos, quantas pessoas estão vendendo a sua fé? Quantas pessoas estão deixando a sua convicção de Deus para entrar em movimentos que não tem nada a ver com Deus? Está todo embaraçado, vendendo seus princípios por dinheiro, onde o mamon, o Deus desse século, irmãos, tem cegado e levado muitos irmãos à avareza. Louvado seja o nome do Senhor. Judas estava com o coração avarento. Judas ali atentou de vender Jesus. O diabo colocou a semente no seu coração, e Jesus, sabendo tudo isso, chega no pé de Judas. Jesus pega a talha, ali começa a lavar os pés do traidor e começa a enxugar os pés do traidor. Irmãos, não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Irmãos, amar quem nos ama, irmãos, é fácil, irmão. Mas amar quem lá na frente vai nos vender, quem vai nos trair, quem vai nos dar as costas, louvado seja o nome do Senhor, não é fácil. Mas Jesus, ele colocou no lugar, agora saiu da mesa de Senhor para ser servo, para lavar os pés dos seus discípulos. Mas é interessante que quando chega no versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lava-me os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, antes dele partir, ele soprou e colocou o Espírito Santo, soprou na vida dos seus recebentes o Espírito Santo, e receberam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro,
não sabia, aleluia, não entendia essa passagem que Jesus estava lavando para ter parte com ele, aleluia, achando que Jesus estava se rebaixando, achando que Jesus estava fazendo uma atitude que não precisava. Louvado, mas tem que ser lavado, aleluia. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Assim o Senhor disse para Nicodemos: tem que nascer da água, nascer da palavra, mas a necessidade de ser lavado ali, Jesus fosse batizando ali, como se fosse lavando os pés do discípulo, aleluia, Pedro. E ele disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. A necessidade do cristão, ele ser lavado, ele batizado nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. O novo nascer novo, aleluia, como uma criança ali, a morte ali, a necessidade da pessoa ali, irmãos, ser lavado ali. Louvado o Senhor. Disse: se tu não lavar, não tens partes comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também mãos e cabeça. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais de todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Louvado seja o nome do Senhor. Vós está limpo, mas não todo, porque o traidor Judas estava ali para o trair. Irmãos, andou com Jesus, contemplou as maravilhas que Jesus fez, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não colocou, irmão, um jugo pesado, né? Não, Jesus não chegou ali e forçou a Judas o seguir. Jesus chamou e ele foi e obedeceu. Mas chega um momento que ele deu lugar ao diabo, o diabo colocou a semente. E mente vazia, irmão, eu sempre digo, é a oficina do diabo. Não dê lugar ao diabo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo tentou também se andar com Pedro com trigo, e o Senhor roubou o pai. E Jesus disse: olha, Pedro, o diabo quis se andar com trigo como trigo, mas roubou o pai por ti. Quando se converteres, né, apresenta os teus irmãos. Ou seja, Pedro estava com Jesus. Pedro passou aqueles processos todinho. Pedro andou sobre as águas. Diz que ele andou sobre as águas, mas ainda não era convertido ainda, irmãos. Era convencido, porque precisava verdadeiramente, né, confessar Jesus 3 vezes, porque lá na frente ele iria negar Jesus 3 vezes. Jesus disse que ele iria negar, disse: Senhor, podem todos te negarem, mas eu jamais te negarei. Mas quando Jesus, irmãos, ele ressuscita no terceiro dia, aparece para os seus discípulos, e o Senhor chega para Pedro. Como é que está a cabeça de Pedro? Uma pessoa que entrou com Jesus, uma pessoa que viu maravilha, uma pessoa que fez proeza no nome de Jesus, fez pessoas serem libertas, fez pessoas ver, pessoas andar, ele usando os discípulos, falando o nome do Senhor, e agora nega o Senhor. Irmãos, parece que eu estou vendo, irmãos, posso conjecturar Pedro cabisbaixo, aleluia, Pedro ali, irmão, acuado, fraco, aleluia, fraco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus chega para o fraco e diz: Pedro, tu me amas? Depois de ressuscitado, Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Jesus disse: Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, tu
apacenta minhas ovelhas. Jesus disse pela terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí caiu a ficha para Pedro. Irmãos, que não possamos amar ao nosso Deus de boca, mas de ações, irmãos. Aleluia, atitude. Talvez você diz que é um cristão, mas você cumpre, não paga. Você faz tudo o contrário. Você está um pé no céu, um pé no mundo. Louvado seja Deus, mas tem que decidir onde você quer morar, ou no céu, ficar no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, irmãos, ele estava cauterizado. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas pela terceira vez, ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Como disse: Senhor, tu sabes que eu sou pecador. Tu sabes que eu te neguei 3 vezes, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a profecia que Jesus disse para Pedro, aleluia, que Pedro iria, irmãos, ser sacrificado. E iria, irmãos, morrer de uma morte que ele não queria, mas o Senhor se louvava através do sacrifício de Pedro. E Pedro ali, irmão, daquela palavra que Jesus chegou, disse para Pedro, irmão. Pedro, ele foi, irmãos, levantado, irmão. Pedro estava precisando daquela palavra. Pedro estava curado. Pedro estava cabisbaixo. Pedro tinha negado o Salvador, mas Jesus chega para ele e ele confessa a Jesus 3 vezes. Aleluia. Talvez seja o seu caso. Você tenha negado Jesus. Talvez você tenha andado com Jesus e quando chegou na festa de carnaval, você deixou Jesus pela terceira vez já, sai, entra e achando que não tem mais jeito. Olha, irmão, eu quero dizer nesta noite e profetizar para você: há esperança para a árvore cortada. Há esperança quanto à vida. E a vida está no mundo, veio para o céu e os seus não receberam. Jesus está contemplando. Enquanto tu tem vida aqui neste mundo, há esperança. E nesta noite eu te convido de você fazer uma aliança com o Senhor, aceitar como o único Senhor e Salvador para morar no céu. Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa. A riqueza vai ficar tudinho aqui, fama vai ficar tudo aqui. O mundo está preocupado em ter e ser. Irmãos, tem que estar preocupado em estar atento à vinda do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua parentela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor tem nos concedido no dia de hoje. Amém? Vamos ficar de pé. Só nos resta agradecer ao Senhor por esse trabalho que Ele tem nos proporcionado. Amém? Hoje fiz de oração, eu e minha casa também. Oremos. Querido Deus amado, soberano, neste momento queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade pelo qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa para glorificar e para bendizer o Teu nome. Fica conosco, Senhor, trabalha, opera, leva para o nosso lar, debaixo do onipotente, Senhor. Pai, dá-nos um começo de semana abençoado, livra do homem sanguinário, livra do acidente, livra de toda a atrocidade, Senhor. Pai, abençoa, Pai, fruto do meu trabalho, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Dá-nos, Senhor, começo de semana. Tudo te pedimos, tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as santas consolações divinas do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus para todos sempre. Diga amém. Deus abençoe.